Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Conhecimento. Hoje eu convidei aqui o pesquisador de IoT da Unicamp, ele tem um laboratório lá, depois ele, se tiver tempo, ele vai falar sobre isso. Professor da Fundação Getúlio Vargas e da Unicamp, professor Omar Branquinho, que nós vamos ver logo depois da vinheta. Meu querido, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo seu tempo. E hoje vai ensinar para nós blockchain, né, Omar? Blockchain. Ficar esse negócio aí. E já começando para a primeira pergunta, né, Omar? Muita gente confunde, quando a gente fala de blockchain, ele foi inicialmente introduzido no nosso vocabulário próximo das criptomoedas, né? E a gente está falando aqui dentro do nosso público estritamente industrial, para aplicações, né, de indústria 4.0 lá, industrial, processo, produto e negócio. Então, começa para a gente explicar aí como é que esse negócio começou da criptomoeda onde que a gente vai usar isso daí dentro da indústria. Por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade aí, e é sempre bom bater papo sobre tecnologia, né? Sempre nos enriquece a todos, né? Na verdade, a ideia de blockchain, né, na parte conceitual, ela já vem sendo elaborada há bastante tempo, desde a década de 90, enfim, então há bastante tempo. Entretanto, foi só em 2008, né, que uma pessoa ou um grupo de pessoas, ninguém sabe direito, Nakamoto, que propôs o uso de blockchain para moedas digitais. Tá? E deu esse boom, todo mundo sabe, né, enfim, as criptomoedas ainda continuam sendo uma coqueluche. Enfim. Bom, entretanto, o blockchain, ele traz em si algumas características extremamente interessantes para o segmento industrial. Tá? E não é à toa que é uma área que vem crescendo enormemente. Então, o blockchain nada mais é que uma estratégia muito bem pensada em que eu consigo armazenar histórico de alguma coisa. No caso das criptomoedas, qual é esse histórico? Bom, o valor que tem lá, o quanto que eu passei para alguém, o quanto que eu recebi de alguém, não é isso? Então, essas informações, elas têm um histórico. Foi tal dia, tal hora, depois aconteceu isso. Então, eu tenho um histórico de alguma coisa. Tá? Então, o blockchain, ele guarda esse histórico. Só que tem uma característica muito importante. Ele guarda essa informação e essa informação não pode ser mais mudada, ela não é mudada. Tá? Então, é diferente de um banco de dados onde você, eventualmente, escreveu alguma coisa, aí depois você deleta, coloca outra. Não, o blockchain, ele guarda histórico de alguma coisa, de algum item. Por exemplo, uma moeda digital. Mas ele pode ser aplicado em outros segmentos. Né? Ele pode ser aplicado na indústria para fazer o acompanhamento, por exemplo, da logística de distribuição de algum material dentro da empresa, qualquer coisa do tipo. Tá? Um rastreador fidedigno de um caminhão que vai ser de um lugar, por exemplo, perfeitamente, para um outro caminho. Então, o blockchain tem essa característica intrínseca. Então, quando se fala blockchain, tem que vir na cabeça da pessoa enorme segurança. Tá? E aí, quando o pessoal, mas tem gente que perdeu dinheiro. Não, aquilo ali são corretoras. As corretoras, sim, podem, de alguma maneira, lesar pessoas. Tá? Não tem a ver com a tecnologia blockchain. Tá? Então, o blockchain, ele tem como eu disse, uma questão intrínseca de imutabilidade. O que foi escrito na cadeia, na sequência de eventos, nunca mais será mudado. Você pode gerar um outro bloco, por isso que chama blockchain, onde você altera um bloco que tinha uma informação diferente antes. Como, por exemplo, a quantidade de peças que baixou no estoque. Beleza, isso é uma informação que ao longo do tempo ela tem uma história. E aí observa, Marco, que tudo que nós falamos é histórico. É uma história que está sendo contada. Tá? E por isso que o blockchain é tão adequado para a internet das coisas. Né? São esses dois tópicos hoje que tá ganhando uma relevância enorme.
tá? Enorme, porque realmente traz um diferencial gigantesco para as diversas empresas aí. As grandes empresas já estão usufruindo disso, tem exemplos muito interessantes, né, da cadeia de distribuição de alimentos, por exemplo, mas as pequenas e médias empresas, e eventualmente até grandes empresas, ainda não conseguiram entender aonde se encaixa. Onde encaixar isso aí? Segurança absoluta, essa imutabilidade, né? Não existe anonimato mais, enfim. Então, por isso que blockchain é aplicado em tantas áreas, até na parte de saúde, lá na Estônia, é utilizado na saúde das pessoas, no prontuário, enfim. Então, o blockchain tem esse papel fundamental. Legal. Na indústria, Omar, a gente tem os sensores e os atuadores, né? Sensores, assim, medidores de temperatura, pressão, vazão, nível de tanques, né? Para falar, assim, das 4 principais. Aí isso daí passa para um nível hierárquico superior, que é o nível de controle. No nível ainda mais superior, a parte da interface, que é onde os operadores enxergam o que está acontecendo com a fábrica e operam, né? Podem trabalhar em cima disso. E em cima desse nível, nós temos os bancos de dados, né? São bancos de dados, de um lado, bancos de dados temporais e do outro lado, bancos de dados relacionais. Os bancos de dados relacionais, eles têm desenvolvimento com, por exemplo, aplicações para você gerenciar informações de um laboratório, aplicações para você gerenciar informações da manufatura, né, o MES, por exemplo, Manufacturing Execution System. E do lado do temporal, ele começou como um historiador, né, que você acabou de citar essa palavra, substituindo os antigos registradores de pena. Então, você vai lá no hospital, vê lá o teste do coração, tem o papel, né, que tem um motorzinho que vai virando devagarzinho esse papel, e a pena que vai registrando, por exemplo, variáveis ali de processo, né? Porque pode ser essas variáveis, no caso da indústria, vazão, pressão. E é o que acontece. O banco temporal é diferente do banco relacional, porque o banco temporal, a finalidade dele é justamente historiar e não permitir que essas variáveis historiadas sejam alteradas por algum motivo, né? E lá, para a gente poder, por exemplo, você tem uma temperatura lá de um processo que você está medindo 70 graus, e a toda hora que vai registrar um ponto, você calcula a derivada naquele ponto. Se houve variação para cima ou para baixo, ele registra. Então, se você ficar lá meia hora, tudo com 70 graus, o historiador, ele grava um ponto e o timestamp daquilo ali que ele arrastou. No blockchain, né? Quando que a gente usa banco de dados, seja relacional ou temporal, ou quando que a gente vai aplicar o blockchain? Explica isso aí para a gente. Uma excelente exposição. Na verdade, o blockchain não substitui o banco de dados. Isso não substitui, porque o banco de dados está ligado à empresa em si. Então, a empresa quer controlar os seus processos, a empresa quer ter as informações temporais, não é isso? Então, na verdade, o blockchain ele é um outro paradigma. É uma palavra sempre complicada de dizer, mas ele é uma outra maneira de entender histórico de informação. Tá? Mas ele tem uma peculiaridade interessante. Tá? Se for dentro da própria empresa, tá? A princípio, tá? Você fala, não, o banco de dados resolve, tanto esses dois tipos de banco de dados, relacional e o temporal que você disse. Entretanto, se você quer uma estratégia para guardar histórico de processos, tá? Que possa ser compartilhado com outras entidades, tá? O banco de dados ele começa a ser algo burocrático, porque, por exemplo, imagine uma empresa que você vai contratar uma empresa para auditoria de um grande motor que vibra. Tá vendo? Você pôs uma terceira parte. Então, existe uma empresa interessada se você está cuidando bem do motor, porque ele vai fazer o seguro disso, por exemplo. Tá? Então, observa que quando você compartilha essas informações através do blockchain, que é uma maneira muito mais simples de guardar, tá? E com cadeias inquebráveis, né?
imutáveis, enfim, como eu já tinha dito antes, o que acontece? Você começa a compartilhar aquelas informações que tem interesse que compartilhem, tá? Então, você quer demonstrar, por exemplo, para uma seguradora, que você está cuidando bem de um motor, então, o quanto você paga de seguro lá vai diminuir, por exemplo, tá? Estou só citando um exemplo. Então, aquela vibração do motor que você monitora a cada, sei lá, 1 minuto, a cada certo período de tempo, ela está disponível eternamente, imutável, sem aquela cadeia nunca mais vai mudar. Quer dizer, foi passando o tempo, foi registrando a vibração, e aquilo você demonstra, né? Então, para a seguradora, falou, eu estou cuidando bem do motor. E o que aconteceu foi um fato, que eventualmente possa ter tido um outro problema, mas que não foi a questão da vibração não ter sido monitorada. Então, entra aí a figura dessas outras partes que têm interesse naquela informação. Mas, mesmo dentro da própria empresa, que está preocupada com a sua produção, o blockchain pode ser muito interessante. Lembra que eu falei para você que ela permite não ter o anonimato? Né? Não tem jeito mais de alguém se esconder, não, aquilo lá entrou, não entrou, enfim. Por quê? O que acontece? Imagine um operador de uma máquina lá que vai produzir brocas de alta precisão, enfim. Esse operador, quando ele assume o turno dele, né, para operar aquela máquina, muitas empresas hoje anotam até na planilha, tá? Que quando começou, quando não sei o quê, quando fez. Imagine que você tenha uma maneira em que você informa este profissional que ele está participando, né, do blockchain, né, e aquelas informações que são gravadas lá, elas estão ligadas a essa pessoa naquele período de tempo. Aí, mas por que não poderia ser no banco de dados? Acontece que tem uma questão de confiança. Porque quando você trabalha com banco de dados dentro da própria empresa, as pessoas ficam olhando assim, poxa, mas é um banco de dados, talvez alguém possa mudar isso, alguém possa... Tem toda uma política de segurança, né, da informação, sim, sim. compliance, tá, por isso regras. que o banco de dados não é substituído, mas para aquele operador, ele vai se sentir mais envolvido até, porque aquele histórico está sendo guardado, né? E de uma maneira muito, muito fácil de ser resgatado o que aconteceu. Tá? Como acontece nas criptomoedas, por isso que sempre a gente volta nesse exemplo. Mas eu gostaria de citar um outro exemplo de uma grande cadeia de supermercados, só para citar um outro exemplo. Tá? Isso foi um grande gerente lá, um gerente de safety, né, da empresa de segurança alimentar. Ele chegou com uma bandeja de manga. E chamou os gerentes dele, né? Ele era uma pessoa de alta patente dentro da empresa, falou assim, eu quero saber de onde veio essa manga. Ela tinha só uma tarja lá, enfim, mas eu não quero só saber de onde ela veio, eu quero saber como é que foi a vida dessa manga, desde onde ela foi plantada, colhida, tratada, embalada, transportada. Eu quero saber a vida desse... Nossa audiência aqui já está transportando essa sua ideia para o eucalipto, né? A turma de celulose e papel, turma de açúcar, etanol já está transportando para cana, enfim, pode continuar. Agora, observe que interessante. Existe o produtor da manga, existe o armazenador da manga, existe o transportador, né, da manga, enfim. Então, já de cara... Condições do solo também não entra, Omar? Oi? As condições do solo... Mas perfeitamente, por exemplo, as condições de sustentabilidade. Se choveu muito quando a semente foi plantada, em que altura do solo que ela foi... Perfeito. Todos esses dados podem entrar ali. Se você observa, você está contando uma história. Entrou aqui, foi quando foi plantada, você tem uma história. Só que tem uma característica muito, muito importante. Porque tem, como eu disse, tem várias entidades, várias empresas interessadas naquela informação. Perfeito? Então, não é somente a grande cadeia de supermercado. Esse exemplo específico é bastante eloquente em si, né? Esse gerente, esse autogerente dessa cadeia de supermercado, recebeu todas as informações que ele queria dessa história, né, em uma semana. Em uma semana chegou um relatório lá. A manga saiu tal hora, não sei o quê, foi para embarque, tal. Beleza.
Aí, essa grande cadeia de supermercado chamou uma grande empresa para desenhar uma solução com blockchain, tá? E tem IoT intrinsecamente, porque eu tenho que monitorar. Isso é intrinsecamente a IoT está aí, tá? Enfim, na verdade é uma solução IoT usando blockchain, tá? Essa que é a pura verdade, tá? Tá. Ó, o que aconteceu? Eles chamaram, ficaram 2 anos, não é uma coisa trivial, tá, Marco? Não é uma coisa de uma hora para outra. Não, você tem que desenhar a solução blockchain para atender aquilo onde a solução IoT é a coisa maior. Aquilo é só o armazenamento de um histórico, enfim. Olha que interessante, né? É bem bombástico, né? Mas ele demorou 7 dias para ter esse relatório completo daquela bandeja de manga. E usando, depois de 2 anos, se eu não me engano, ele, em 2,7 segundos, sabia o histórico da... Tá? Porque ele tinha... Qual era o problema, né? Se aquele produto, de alguma maneira, causasse algum problema num cliente que comprasse aquilo, ele queria saber rapidamente de onde veio aquele negócio, até mesmo para bloquear todas um lote ou qualquer coisa do tipo. Então, e o contrário também, né, Omar? De repente, aquela manga teve uma saída fantástica, todo mundo comprou porque ela era docinha, saborosa, né? Enfim, né? E isso daí trouxe uma grande procura. Oh, me diz quem é o produtor disso que eu quero aumentar o meu contrato com ele. Agora, observe o seguinte, né? Você está falando da mesma empresa. Então, tinha alguém preocupado com saúde. Era a área dele. Né? Ele queria saber rapidamente quando acontecia algum problema para ele isolar. Perfeito? Mas você já tá suscitando dentro de uma mesma empresa outro interesse, que é aquilo que a gente transporta para a indústria. Porque quando você sabe desenhar, né, a solução IoT como um todo, e aonde entra a blockchain, o que, na verdade, você está fazendo é identificar as entidades dentro da indústria que têm interesse naquela informação. Tá? E essa informação ela pode ser dividida para as áreas que têm interesse. Eu posso ter várias correntes, né? Então, tem uma corrente dessa questão de saúde, por exemplo, que foi... A outra é de qualidade, porque essas pessoas também vão gerar dados para colocar na corrente. Claro. Elas vão gerar. Então, é uma maneira muito inteligente, tá, Marco? E eu posso até dizer muito contra-intuitiva. Porque quando a pessoa começa a olhar o blockchain, e eu tenho essa tarefa na FGV, né, que é um curso de IoT com blockchain, mostrar justamente para eles que aquilo que o Nakamoto, lá em 2008, propôs para a criptomoeda se aplica nos mais diversos setores. Tá? Então, é algo, assim, realmente quebrando expectativas em relação a processos, tá? Quebra. Porque, na verdade, quando você consegue desenhar a sua solução IoT com blockchain, você está entrando mais a fundo nos seus próprios processos. Tá? E a confiança, como eu já disse no começo, estou repetindo várias vezes, enorme, a segurança é enorme, é um troço assim, sem qualquer precedente tecnológico. Tá? Entendi. Existe blockchain sem internet das coisas? Então, é que depende, né? Se você está falando de uma criptomoeda, não precisa da internet das coisas, porque eu não tenho que monitorar alguma coisa física, tá? Entretanto, em qualquer indústria, se você falar que não tem uma coisa física que você tenha que monitorar, você não está falando de uma indústria. Entendi. O setor de agropecuária. Então, quando você precisa ter uma interface com alguma coisa, você está falando de internet das coisas. Eu preciso medir a temperatura, eu preciso medir a pressão, eu preciso medir a vazão. Tá vendo? Você está identificando coisas. Por isso, do casamento tão perfeito, sabe? De solução IoT, que é o que a gente faz na Unicamp, né? O nosso laboratório lá é justamente a internet das coisas para isso, né? Porque você, ao desenhar a sua solução IoT, você já percebe essas coisas com uma outra visão, e sabe que essas informações podem ser armazenadas de maneira segura, imutável, onde cria confiança.
confiança. Então, eu estava dizendo aquela questão da auditoria, por exemplo, né? Você quer fazer uma auditoria. Se você está compartilhando isso através de correntes do blockchain, as partes envolvidas trazem em si a confiança naquilo, porque entenderam, obviamente tem que entender como é que funciona o blockchain, que é a minha tarefa lá na disciplina, né? E por que ela é tão forte, e por que ela realmente é imutável, confiável, segura, enfim. Então, fica realmente uma visão de uma estratégia de armazenamento, não de dados, mas de histórico de processos. Que, no fundo, na indústria é o que interessa. Né? Nos processos, você quer saber a história desse processo ao longo do tempo, o que aconteceu com aquilo, para você tomar algum tipo de atitude. E, em cima disso aí, me aproveitando aqui, a gente está entrando em machine learning. Porque quando você vai para a inteligência artificial e uma sub-área lá, machine learning, com deep learning, que seja, né, dentro de machine learning, o que você quer é resgatar informações que foram apropriadamente armazenadas, e se elas estão armazenadas no blockchain, esse histórico, né, puxa vida, eu não preciso acessar um banco de dados, ter autorização disso. Então, observa que se abre várias possibilidades, tá? Grandes empresas de dados que fazem, essas grandes empresas de computação aí, estão investindo barbaramente nisso, tá? Inclusive grandes empresas de banco de dados. Mar, assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça, como um consultor, né, como um mentor de jornadas indústria 4.0, principalmente daquelas que eu participo ajudando a programas de data analytics, tem muita coisa que a gente descobre com o andar da carruagem, né? E a hora que você está falando do blockchain e da aderência que ele tem com a internet das coisas, né? Lá na indústria eu não consigo ver uma coisa sem a outra, embora você tenha dado exemplo delas separadas, ficou muito claro. Mas onde elas estão juntas, eu fico aqui pensando, como é que eu vou configurar um sistema, como é que eu vou configurar uma solução que desenhe esse sistema, essa arquitetura, se o meu trabalho de descobrir, né, o Data Analytics ainda não está pronto. Em outras palavras, eu vou criar isso daí para melhorar a qualidade do laboratório. Esse é o objetivo principal, eu vou para esse caminho. Ao longo do processo, o Big Data Analytics me fala, rapaz, isso daí também é bom para a gente melhorar a manutenção. Como é que eu volto e redesenho isso? Existe um método para a gente fazer essa implementação? Então, você sabe, Marco, que é aí que reside todo esse estudo e essa pesquisa que a gente faz dentro da universidade, tá? Porque, na verdade, você tem que ter, de uma maneira macro, né, o envolvimento das pessoas que vão ter interesse nessa informação, que a gente chama do cliente, né? Nossa metodologia lá para desenvolver soluções de internet das coisas, né? E que a M3F, ou TPM também, é o nome em inglês, né? E com blockchain, o que você, na verdade, faz é um amadurecimento, porque você está falando de um amadurecimento. Você, olha, eu estou usando inteligência artificial para eu conseguir melhorar. E isso tem que retornar para melhorar, senão, enfim, não tem outro jeito, né? Mas aí que está o desenho da sua solução IoT com blockchain. Quer dizer, onde é que isso, de fato, é um diferencial para a empresa? Onde você tem algum tipo de vantagem, né, ao usar isso? Algumas vezes você pode dizer, não, blockchain não resolve. E isso é possível, é totalmente possível, tá? Inclusive, existem artigos que mostram até o vademecum do blockchain que diz isso, né? Você tem um fluxograma lá que você vai analisando. Então, esse dado precisa disso, precisa daquilo, ele tem tal característica, não tem tal característica. Aí, nesse ponto, você percebe e fala assim, então blockchain é indicado. Por exemplo, eu tenho que ter várias entidades que escrevem e leem essas informações. Opa, blockchain externas à empresa. Ou você precisa de uma segurança enorme, no caso da auditoria, que você quer manter informações realmente fidedignas, né, ao longo do tempo, tá? Então,
a rigor, se você observar, é o desenho da solução IoT integrada com blockchain. Se eu pensar só o blockchain sozinho, é muito pouco provável que você chegue a algo que tenha realmente uma utilidade, tá? E a exemplo do que acontece na internet das coisas, quantos projetos fracassam na empresa? Eu tenho artigos demonstrando isso, né? Tem um lá bombástico, lá de uma grande empresa de consultoria, que em cada 10 projetos, 8 falhavam porque não tinha uma metodologia, não tinha uma maneira de pensar o que aquilo de fato representa para o cliente, tá? Porque vai na onda do nome, é IoT, é blockchain, mas não é assim, né? A coisa, ela depende de uma metodologia, que é exatamente o que a gente faz na Unicamp, tá? Entendi. E as consultorias que a gente dá para as empresas é justamente usando uma metodologia, né? Eu tenho que usar uma metodologia, senão eu fico perdido, né? Quer dizer, como é que eu envolvo o cliente? Como é que o cliente ele é envolvido na ideia como um todo? Tá certo? Isso inclui também o modelamento dos dados? Sim, certamente. Uma parte que envolve modelamento, né? Mas por isso que eu digo para você que ter uma metodologia te traz paz de espírito. Porque você segue os passos dizendo para você o que você tem que pensar em cada uma das partes de uma solução IoT e aonde o blockchain entra para realmente ser um diferencial na sua solução IoT. Por isso que na indústria é indissociável. Eu não consigo ver uma solução blockchain sem IoT. Sim. Se você observar, né, a disciplina lá na FGV ela é muito apropriada, né, que é blockchain e IoT, porque essas duas coisas elas estão interligadas para acompanhamento de histórico de processos, né? Omar, estou pensando aqui em nível de empresas, né? Pelo menos as que eu já passei até agora, eu ainda não vi esse tipo de cultura, ainda não vi esse tipo de implementação. É só empresa gigante que está fazendo isso? Excelente pergunta, sabe, Marco? Porque a exemplo de internet das coisas, tá? Nós temos grandes empresas que fornecem soluções espetaculares de internet das coisas. Por exemplo, as empresas de energia estão super bem atendidas com soluções de internet das coisas, super bem atendidas. Óleo e gás, super bem atendidas, tá? No seu macro, vamos dizer assim, tá? Agora, são soluções custosas, né? Ela assim, requer um valor muito alto, que as pequenas e médias empresas não estão dispostas, e não, na verdade, nem dispostas, nem têm condições para pagar isso. Tá? Tá me lembrando até um laboratório que abriram em Pisa, na Itália, em 2017, 2016, e na Toscana, né? E eles atendiam para a internet das coisas, né? Para atender pequenos produtores de vinho e de queijo, muito apropriado para a região, tá certo? Mas por quê? Porque eles não conseguiriam comprar soluções extremamente custosas, né? E elas devem ser desenhadas para o que ele precisa, né? Então, por isso que entender os processos dessas empresas pequenas e médias é muito interessante. Vou te dar um outro exemplo, tá? E não é uma empresa pequena, não é, tá? Mas é uma empresa que tem máquinas grandes, operando normalmente, gerando lá os produtos que precisa gerar, mas são máquinas da década de 70, década de 80, né? Que é o legado, que é o que você tem, você não vai pegar e desmontar ela porque uma nova máquina, não, a máquina está funcionando, não vou trocar ela, não, enfim. Entretanto, você tem uma necessidade de acompanhar aquele processo. Então, nós, lá na Unicamp, no nosso laboratório, lá nós estamos atendendo uma grande empresa que tem no seu parque fabril máquinas que ele não pretende substituir porque estão atendendo plenamente, mas elas não têm, por exemplo, o acompanhamento se ela está ligada ou está desligada. A coisa é nesse nível, tá? Então, a gente foi lá e detectou, né? A máquina está ligada, agora a máquina está desligada. E eles adoraram, porque isso era feito como? Era feito em planilha, como eu disse no início.
no fim de semana, depois de tantos dias, chega lá, mas você já não sabe onde é que foi, não, mas por que aquilo? Aí você desiste e você não consegue tirar o melhor proveito daquela máquina que está em plena operação fantástica, né? Então, sua qualidade dela, né? Não é porque é antigo não tem qualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa empresa está super interessada, né? Já fez reuniões com a gente lá no laboratório para você conseguir fazer o acompanhamento histórico, tá vendo onde entra a blockchain? De como foi o funcionamento dessa máquina. Quanto tempo ela ficou ociosa, quanto tempo ela ficou operando. Então, eu estou te dando um depoimento, né, de uma grande empresa, assim, uma empresa multinacional, tá? Não é brasileira, é multinacional, que tem 2 fábricas no Brasil enormes e tem no mundo inteiro, né? E essas máquinas, como eu disse, já estão operando, mas eles não têm esse detalhamento dos processos para poder aumentar a eficiência. Né? E por quê? Porque eles não sabem onde é que parou, quando é que parou, num tempo adequado para tomar atitudes. Né? Então, você precisa aplicar essas soluções de internet das coisas, que é o que a gente está fazendo, e o armazenamento, se for de interesse da empresa, envolver, por exemplo, o operador, né, que o operador se cadastre, né, que ele registre que ele entrou, que ele ficou operando tal tempo, depois saiu, tá vendo? Isso preserva o próprio operador. Não, no meu período está tudo certinho lá. Tá? Se isso fosse para o banco de dados, o próprio operador, peraí, isso aí está indo para o banco de dados da própria empresa. O blockchain tira essa vamos dizer assim, essa pulga atrás da orelha. Mas onde esses dados ficaram guardados aí? Eu não posso ter certeza se isso que aconteceu é de fato responsabilidade de A ou de B. O blockchain tira esse anonimato. Né? Todos estão participando. Aí vem uma questão muito interessante, tá, Marco? Com o blockchain. Porque o próprio operador passa a ser um parceiro. Ele passa a ser um parceiro, tá? Porque ele sabe que está tudo sendo guardado de forma imutável. Você explica para ele isso. Né? Você fala, olha, tá vendo? Nós vamos começar porque você tem que informar o operador, certamente, você tem que falar, olha, nós vamos começar a monitorar quanto tempo está parado, que aí vão começar a aparecer as justificativas porque ficou ocioso. Não, ficou ocioso porque faltou peça aqui para continuar. Sei lá. Então, tá vendo? Eu estou entrando nos processos. Então, você desenha, né, as suas necessidades de informações históricas conforme a necessidade da empresa, onde ela vai ganhar. Onde ela tem vantagens para ter. Não sei se ficou claro. Não, claríssimo, Mar. Inclusive, uma pergunta recorrente, né? É porque todas essas tecnologias habilitadoras da transformação digital que a gente fala, e você é um amigo de mercado que a gente toda hora está buscando conhecimento para compartilhar, você sabe que as arquiteturas elas já são desenhadas, orientadas a serviço, né? Isso tem trazido para o lado da indústria, para o comprador, até para o engenheiro que está desenhando, está precisando dessa aplicação, uma dúvida, né? Se é importante ele comprar os equipamentos como ativo e depois gerenciar esse ativo, né? Como um patrimônio fixo dele, ou se é melhor ele contratar isso como um serviço das empresas que já estão, né, se proliferando no mercado, muitas empresas, eu chamo toda hora aqui de automation as a service, né? Mas assim, as empresas que vão fornecer serviços, né, similares, com certeza já existem. Eu queria saber sua opinião. O que você tem visto? Sua opinião também junto do que você, como um profissional do mercado, vê, né? O que você acha que o pessoal tem apostado mais? Ele comprar o ativo e gerenciar esse ativo dentro de casa, ou você acha que seria muito mais cômodo contratar como serviço pago recorrentemente mensal num contrato anual? Bom, eu vou te responder encaminhando para blockchain, tá? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte. Para blockchain. Quando aquele processo lá, ele pode ser terceirizado, qualquer processo,
pode ser terceirizado, se não for o core da empresa né, e a própria essência da empresa, tá? Embora isso seja até questionável em alguns momentos, porque abrir a cabeça da empresa, falar, não, isso aí você não precisa fazer, isso aí tem um terceiro que já faz isso aí e faz mais competente que você, porque ele trata dessa coisa específica. Mas aí tem casos típicos no mundo, né? Disso que você acabou de explicar. A Nike é uma delas, né? A fábrica de tênis, ela terceiriza até core. É porque nesse caso, ela fica na marca. Ela está preocupada com o marketing. Ela trabalha só o branding. Agora, ela tem que garantir a qualidade. Isso. Então, aí é que entra a questão do blockchain, porque você está falando de duas partes, uma que quer contratar um terceiro, tá? E outra que é o próprio terceiro. Como é que você estabelece, né, o contrato entre eles? Como é que esse contrato é executado? Aí vem o smart contract, que o blockchain é uma das áreas fortes, inclusive, do blockchain, são os contratos inteligentes, tá? Veja, se as duas partes sabem que o histórico do que está sendo feito está armazenado de forma imutável, tá? Isso vai trazer tranquilidade para os dois, porque eu vou saber se um contrato está sendo cumprido ou não. E, naturalmente, esse contrato, e aí entra uma parte, nesse caso específico, jurídica, fortíssima. Assim, é uma área em franca expansão aí, que é realmente escrever contratos que atendam as duas partes, né? E ele possa ser automático. Quer dizer, se alguma coisa foi quebrada ali, já automaticamente já vai sair a multa lá. Enfim, que é o papel do smart contract. Né? Que, como eu disse, é uma área fantástica. Mas um smart contract só vai funcionar se você souber monitorar, se você souber guardar as informações adequadamente através de blockchain. Por isso que está preso ao blockchain, né, o smart contract, né, porque ele vai sendo executado e vai sendo gravado o que está acontecendo ao longo do tempo. Tá? Então, mais uma vez, o blockchain vai trazer essa tranquilidade das partes, né, de que aquilo que está acontecendo está simplesmente registrado e imutável. Veja que eu já falei a palavra imutável várias vezes aqui, tá? Um dos grandes diferenciais do blockchain é imutável, não vai mudar nunca mais, não vai mudar. Você altera o próximo bloco, porque se você errou alguma coisa, tá? Mas aquele bloco que você já escreveu acabou, ele não vai mudar mais, tá? Então, que é aquela questão do contraintuitivo, sabe, Marco? As pessoas demoram a entender, sabe? E aí fala assim, não, o blockchain é como se fosse um banco de dados. Nossa, é uma ligação completamente inadequada, tá? Completamente inadequada. São papéis diferentes, são outros papéis, tá? Então, o blockchain ele vem para mudar realmente o tratamento até entre pessoas, né? Entre serviços e pessoas, entre... quer ver? Eu vou dar um exemplo da primeira... Eles trazem na literatura, né, um exemplo de um blockchain, né, ou de um contrato inteligente usando, eventualmente, blockchain. A máquina de refrigerante. Então, colocam lá, é verdade, né? Porque tem uma empresa que colocou aquela máquina lá, tá certo? E vai abastecer aquilo, e quer saber quando está terminando, quando não está terminando, quando que vendeu de tal tipo, não é isso, você quer saber tudo lá. E tem o cliente, que nem sabe que empresa que é, mas ele está interessado no produto que vai sair, tá certo? Então, e aí tem o contrato certinho, né? Você tem que ir lá, escolher o negócio, colocar o dinheiro, aperta o botão, não sei o quê, e você tem o produto. Tá vendo? Eles dão como exemplo de um smart contract. É um contrato porque não tem a interferência de ninguém, tá? Não, ninguém vai interferir naquilo lá. É quem está precisando de um produto e a empresa que tem o produto consegue oferecer sem nenhum contato até pessoal com a pessoa que está fazendo isso, tá certo? Então, é um exemplo, né, desses contratos inteligentes que vão surgir entre as partes que querem se sentir seguras, e de algo que não muda, não vai mudar. As correntes do blockchain não mudam. Delícia ficar conversando com você aqui, Omar. Daria para a gente ficar aqui até acabar o dia, né? Mas em respeito aí à
a sua disponibilidade, a gente precisa encerrar. Desde o dia da inauguração desse laboratório que você coordena lá no Unicamp, o Pedro me convidou para ir, né? Eu tive problemas pessoais e não pude ir. E ele disse, olha, professor, qualquer outra hora que você tiver disponível, aparece lá. Então, uma hora qualquer que eu estiver lá na Engenharia Química, certamente eu vou, sem prévio aviso, vou bater na porta lá, ver se você estiver por lá. Manda o WhatsApp, está pronto. Eu gostaria muito de tomar um café com você lá, conhecer, e o Pedro está lá, né, com você. Então, nesse momento não, mas ele está voltando lá, que a gente está entrando, inclusive, com um projeto PIP, né, PIP-TC, né, para uma empresa lá, e ele que está escrevendo esse projeto para a gente lá. Legal. Então, desde quando vocês inauguraram, né, ele me convidou, claro, com certeza a sua lembrança, você pediu para ele fazer isso. Fiquei muito honrado, né? Já te agradeci isso. Mas eu vou aparecer lá sim, rapaz. Eu preciso entender isso daí, entrar a fundo, né, para a gente poder fazer as nossas jornadas aqui, Indústria 4.0, cada vez melhor. Mar, muito obrigado aí mais uma vez, né? Você já faz parte, você já é aqui do time, né? Sempre que você tiver novidade aí, por favor, levanta o braço, vem aqui ensinar a gente. Nossa comunidade aqui, eu não sei se eu te falei, né, da tua aula sobre internet das coisas, né? O nosso gestor de tráfego aqui informou que foi aqui mais houve procura, né? Pô, então o Omar é um querido aqui, todo mundo. Fico feliz. Muito obrigado, um ótimo restante de dia para você e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tá bom, agradeço demais aí essa oportunidade. E se falar de tecnologia com amigos ainda é melhor ainda. Falar de tecnologia ótima com amigos é perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, todos os créditos do professor Omar estão aqui na descrição do vídeo, né? Para aqueles que gostariam de fazer contato depois com ele, conhecer outras coisas e tudo isso que ele sabe muito bem nos ensinar e praticar ela na consultoria, ficarão aqui, desde que autorizado por ele, ficarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço, então, a todos vocês e até o próximo episódio da Jornada do Conhecimento. Até mais, Omar. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.